Pai Santo, querido e poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por este momento. Abençoe cada vida. Que as pessoas possam ouvir a sua voz, Pai, através desta pregação, desta mensagem, desta live, Pai. Seja neste exato momento, Pai, que ela esteja assistindo, Pai. Seja no momento da gravação, Pai, ou no momento que ela estiver assistindo, porque esse vídeo é atemporal, Pai. É para quando a pessoa quiser assistir, ela vai assistir, sentir a tua presença, porque tu és um Deus poderoso. E as nossas palavras, Pai, através hoje, Pai, não apenas do tempo, do espaço, vibração ou a velocidade do som, mas também pela velocidade, Pai, que nós temos hoje da tecnologia e internet, Pai. A nossa voz vai chegar muito mais longe, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos lá? Vamos? Hoje eu quero trazer, hoje nós queremos trazer, né? Porque agora virou não um debate, mas um empate, né? Eu curti isso e a nossa igreja vai começar a ter assim, viu? Eu não ia te falar não, mas já que ela puxou, a gente vai pelo menos algumas pregações e eu e ela vai fazer junto. O que vocês acham? Eu curti. Eu gosto muito. A gente pode fazer... Esse olhar bravo aí. A gente pode fazer um esquema de colocar outras pessoas e como se fosse um momento de né? Conversa. Fica A legal. gente vai bolar, mas vai continuar isso, que eu amei. Vai ser único, viu? É mais... Nesse momento, assim, parece que ele se torna menos... mais interativo, tá. né? Não, mais interativo, porque não fica uma pessoa só falando. Parece Menos que assim... agressivo, né? Menos acusação, né? É bom que o pastor, na hora que for apontar o dedo, a mulher já cutuca, assim, né? Já toma aquela bica, né, velho? Fica quieto! Ai, Cala a boca! Mas eu quero pensar... Eu tô lendo um livro, e esse livro, ele é muito gostoso, né, amor? É de ficção. Eu não gosto de livros de ficção, mas o ficção científica eu não gosto. Mas o ficção, quando envolve Deus, o ficção quando envolve o reino de Deus e a gente vê que não fica na ficção, mas fica muito no espiritual realmente, no visível, no que você vive, no que você tem aprendido, você vê que não é tanta ficção assim, mas ele tem que ser intitulado como ficção. E nesse livro, muitas coisas têm falado comigo. Mas agora, a parte que eu cheguei, eu até li para o pastor esses dias. Tem um parágrafo que fala que Jesus fala para a pessoa e eles estão falando, o diálogo deles é sobre hierarquia, sabe? Quem manda mais, quem governa mais, quem é mais submisso. E aí Jesus fala pra pessoa, Jesus fala assim, eu vou ler pra vocês, tá? Abre aspas aqui, porque não são palavras minhas, são palavras do livro. Esse é um dos motivos pelos quais é tão difícil para vocês experimentar o verdadeiro relacionamento, acrescentou Jesus. Assim que montam uma hierarquia, vocês precisam de regras para protegê-la e administrá-la. E então, precisam de leis e da aplicação das leis e acabam criando algum tipo de cadeia de comando que destrói o relacionamento em vez de promovê-lo. Raramente vocês vivem o relacionamento fora do poder. A hierarquia impõe leis e regras e vocês acabam perdendo a maravilha do relacionamento que nós pretendemos para vocês. Sabe? E assim, um ponto. Agora Obrigado, fecha aspas, ponto final. É só isso hoje. Podia terminar, vazar, deu. Sabe? E assim, o que Jesus falou aqui, que no momento que a gente coloca leis, no momento em que a gente coloca uma hierarquia, sabe? Dentro de nós e até mesmo num relacionamento com Deus, sabe? Na nossa oração a gente coloca uma hierarquia, não uma hierarquia de temor, mas uma hierarquia de tipo assim, eu sou miserável, eu sou um pó e Jesus
que colocou tudo isso aqui e hoje eu tô vivendo em cima da ordenança dele, do mandato dele e eu tô É seguindo. um jugo, né? É, É desproporcional, né? eu tô seguindo as leis e os mandamentos que ele me falou, mas nada tá funcionando, mas ele é o Todo-Poderoso. Então, se ele é o Todo-Poderoso, eu sou o pó do pó, não é? É. Mas a gente vê que a hierarquia, ela só traz esse sentimento. Quando eu coloco Jesus muito, assim, fora da simplicidade dele, porque Jesus, ele é muito simples, sabe? A gente vê pelo evangelho que ele não teve nada de repente você falar assim, não, ele era um Deus que de repente era um Deus como extravagante, ou um Deus que de repente era rico, um Deus que de repente era, sabe, ira, como o povo fala, fogo consumidor, de repente consumir a pessoa. A gente vê Jesus tão simples que ele traz esse relacionamento de volta pra gente. Porque enquanto Deus era o Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento, era assim que o povo se sentia. É. Uma hierarquia, sabe, onde Deus é o Senhor dos Exércitos Na e verdade, nós... foi o povo mesmo que pediu isso, né? Sim. Foi o povo que... Tem até a música do Morada, né? Até vou falar duas músicas, né? A do Morada que ele fala, né? Que eles falaram, deixa que Moisés suba, né? É. Fala lá pra Deus que tudo que ele mandar nós somos capazes de cumprir, né? Então eles já jogaram isso para Moisés e para Deus, né? Tanto é que Deus falou, chega para eles e fala assim, ó, Moisés, você é eu na terra, né? E Arão vai ser você, como se tivesse eu e você, né? É igual... E a outra música que eu ia falar é a música do Thales, né? Não, que é isso? É a música do Thales, que a música do Thales fala assim, é a gente que complica tudo. É a gente que complica. É a gente que quer colocar pelo em ovo, né? Achar chifre na cabeça do cavalo. Mas, assim, enquanto o pastor estava falando, eu estava pensando, sabe? Isso entra também naquilo que a gente, de repente, escutou muito. Que para, de repente, fazer uma oração na sua casa... para de repente ministrar a ceia, para de repente você orar para uma outra pessoa, não podia ser você, mas tinha que ser um ungido, tinha que ser, não é? A gente sempre escutou isso. E vivemos, não só escutamos, isso, mas a gente... E vivenciamos, por obedecemos, obediência, sempre, não é? na boa. Obedecemos, né? Mas aí a gente vê que para Deus não existe essa hierarquia. Para Deus todos somos iguais. E independente de unção ou não, todos temos o mesmo poder. Às vezes, as pessoas que estão lá no púlpito, que são ungidas, que são pastores, têm uma intimidade maior. A liderança, né? A liderança. Que aí a gente, né, aí são responsabilidades, aí já entra numa, né? É um outro fator, diferente, né? De uma hierarquia porque de repente... né? Porque é aquela coisa, né? Porque a gente vive a graça, eu não preciso respeitar a lei dos homens. Não. Mas eu também não posso pegar a lei dos homens e tentar esfregar isso em Deus, tá? Vou explicar. A palavra de Deus, ela fala assim, né? Que as leis dos homens não te justificam perante a Deus, né? Então, a gente saber identificar, entender, colocar essa... Exatamente. Uma coisa é você se jogar, né? A titica da mosca, da titica do cavalo do bandido, né? Você se jogar nessa parte, né? Falando que você é o pó, quando você se refere a um Deus que te comprou com alto preço. E que te chama de filho, Te chama de filho, que te colocou como herdeiro, né? Em Salmos fala que os nossos filhos são como a flecha na mão do arqueiro, ou seja, não peca, não erra alvo, tá? Errar alvo é pecar. Então a Bíblia fala que os nossos filhos, e se você fala que Jesus falou assim, não vos deixarei órfão, né? Pô, então são várias coisas que a gente pode pegar, ele nos chama de filho, ele nos coloca por herdeiro, ele falou que somos embaixadores, a gente falou que nós somos a luz do mundo, ele falou que a gente é o sal da terra, né? Pra gente olhar pra Deus e chegar e falar assim, eu não sou nada disso, tadinho de mim, né? É perfeito essa colocação, porque
Não que eu esteja dentro de uma igreja e eu não tenha que respeitar a liderança da igreja, independente. São coisas... O que a gente quer dizer é que, que nós temos o mesmo poder para de repente ministrar uma ceia para uma pessoa doente dentro da sua casa, colocar as mãos nos enfermos, para colocar as mãos no enfermo e curar. Precisa ligar pro pastor, entendeu? ora, porque tem... Não, velho, ora você, né? Ora você. Exatamente. Usa. Sabe? Você pode, lógico, pedir aquela história de repente nós somos uma comunidade. Sim. Então a gente está em uma comum unidade. Qual é a nossa unidade? É Cristo. Então eu vou falar pro meu irmão para que ele esteja junto comigo nessa. O que eu faço, como que eu faço, como é que é, Exatamente. Nunca vivenciei isso. É por isso que tem, né? Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Sabe? Porque a sobrecarga quem coloca somos nós. A sobrecarga quem coloca é a pessoa que de repente se acha a pior das piores. Sabe? E de repente a pessoa dessa maneira, ela se acha a pior das piores e se torna vítima. Sabe? Ficam toda hora se vitimizando. Não, mas eu mereço estar passando por isso. Não, mas eu isso, eu aquilo. Sabe? E as pessoas, de repente, elas se colocam de uma tal maneira de vítimas que Deus fala, eu só não vou falar meu Deus porque não tem outro, mas meu Deus que sou eu, né? Não foi pra isso que eu te criei, sabe? Jesus não nos criou para nos fazer de vítima. E a gente tá numa época agora pior, né? Porque o excesso de informação, né? Parece que tá fazendo as pessoas ficarem num momento de... Não dá para explicar, né? Uma cabeça acelerada, uma cabeça agitada, uma vida agitada, um momento agitado, nunca tem tempo para nada, né? Aí passamos por um momento de tempo, as pessoas tiveram ansiedade, né? O tempo de curtir a família, o tempo de curtir os filhos, né? Vai ter que ficar, fica em casa, vai fazer o quê? Vai desobedecer? Tinha tempo para ficar em casa, o que aconteceu, né? Agora a gente ouve, né? Alguns por brincadeiras, outros a gente sabe que é sério, reclamando, né? Então, é uma época tá bem complicada, né, amor? Tá muito extremista, tudo muito extremista, sabe? Aumentou o mimimi. Então, sabe, Jesus, ele declara pra mim e pra você. Primeiro ele fala assim, vinde a mim, você que tá cansado, você que está se sentindo oprimido e você que está se sentindo sobrecarregado. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, que é suave. Fardo é leve e suave. Isso. Eu também achei que eu tinha falado ao contrário. E depois, você, se fazendo de vítima, ele fala pra você, você é mais do que vencedor. Por mim, por aquele que vos amou. Quem te amou? Jesus primeiro. Te amou. Então, você é mais do que vencedor por ele, não por você. Sabe? Aí você vai olhar e falar assim, bom, então eu vou me fazer de vítima porque eu nem vencedora eu sou. Quem é vencedor é Jesus. Oh my goodness. Né? Não é isso. É que ele quer que você reconheça a suficiência dele na tua vida, mas que isso te traga amor. E o amor que a Bíblia fala, aquele amor que constrange, aquele amor que você olha pra ele e você quer abraçar ele, você quer ter um contato tão extremo com ele. Realmente, o extremismo teria que ser o nosso contato com Jesus, sabe? O nosso contato com o Espírito Santo. Não vê a hora de poder ler a Bíblia, não vê a hora de poder orar, sabe? De estar um momento com ele, sabe? Eu vejo meus filhos muitas vezes, o momento das crianças né? À noite, que eles querem alguma coisa, né? Quando eles vão deitar, então o que eles começam a fazer? Né? Vem orar, pai, vem orar, mãe, vem orar, alguém vem orar, né? Coloca filme pra gente, hoje eu quero assistir Arca de Noé, hoje eu quero assistir, né? E eu quero assistir porque eles estão querendo enrolar, mas na verdade é porque isso eles sabem que nutre eles, né? De momentos, né? Pô, e isso é fantástico. E eles esperam, eles sabem que a hora que eles vão dormir, o pai vai estar ali do lado orando, né? Então a gente tinha que ter esse momento nosso de falar assim, cara, eu quero ir orar, sabe? Às vezes eu tô assim, eu paro e falo, Jesus, eu te amo, velho. Obrigado pelo Senhor me amar primeiro. Sabe, onde eu estiver, assim, olha, hoje eu olhei a lua assim, né? Só aquela fitinha na lua. Falei, cara, Jesus, você é maravilhoso, cara. Que lua linda, né?
sabe, olhar em todas as coisas. Em tudo isso eu vejo Deus, né? Em tudo isso eu vejo Deus. Pode continuar. Eu fiquei catando o gancho dela. Mas é assim, é pra ser assim, né? Mas é isso, sabe? Pra tudo Deus te mostra o lado bom. O que a gente gosta, eu gosto muito de ouvir um pastor e ele fala assim, ó, que as pessoas quando chegam pra ele trazendo um momento, uma coisa que de repente a pessoa tá vivendo uma total tristeza, uma total desesperança, uma total derrota. O pastor fala para essa pessoa, mas tenta encontrar Jesus, sabe? Encontra Jesus nisso que você está vivendo. E se você encontrar Jesus nisso, não que Jesus esteja causando isso, mas se você encontrar Jesus nisso, o seu olhar vai mudar. O seu foco vai mudar. Assim como Paulo fala, né? Eu acredito que quem escreveu Hebreus foi Paulo, porque é uma continuação. Mas assim como ele São fala... bem palavras, né? São muito parecidas. Mantendo os seus olhos em quem? No autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Sabe? Quando eu encontro Jesus no meu problema, o meu foco muda. Quando eu encontro Jesus no meu desespero, o meu foco muda. Então é isso. Jesus em tudo que de repente você passa, ele deixou o lado bom das coisas. Sabe? Se você tá triste, ele tá falando para você, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a sua força. É ver a sua força no meio do que você tá passando. A alegria do Senhor é ver que você o ama e de repente olha e fala que se não fosse por Jesus, você não teria esse relacionamento. Porque Jesus veio para quebrar toda a hierarquia, amor. Jesus veio realmente, como a palavra de Deus diz, para estabelecer um relacionamento nosso com o Pai. Ele veio para nos colocar realmente no nosso lugar no qual nós somos criados, como filhos de Deus. Aí as pessoas podem estar se perguntando, né? Como criar força, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, para Deus se alegrar, como é que eu tenho que ter força? Como que eu crio força? A própria Bíblia, ela se responde, ela fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Tenha fé. Acredite que o que você está passando, o que você está vivendo, se a coisa quando é muito ruim, eu não estou tirando, né? Às vezes a pessoa acha que a gente está tirando, não é. Tem coisas que é fisiológico, tem coisas que é a própria física, é a própria química, né? A ação, reação, tá? Então muitas vezes no que você está passando não é uma ordenança direta de Deus, tá? O que é isso? É uma coisa que a gente pode até fazer aquela pregação, uma vez que você trouxe, né? Sobre como é que era o nome? Esqueci, lembrando aqui eu falo. Quando Deus ordena e quando Ele não ordena, como é que é? Vontade e permissão. Vontade e permissão, né? Tem coisas que é vontade, tem coisas que é permissão de Deus, né? E aí a gente pode falar no sábado, né? E sabe, irmãos, de repente o que você está passando não foi Deus que deu. Deus te deu essa provação. Não, Deus não, a Bíblia fala que Deus não prova ninguém, sabe? Mas o tirar, o sair, o escape, se você tiver fé nele, essa é a alegria dele de poder te tirar desse problema. Eu acho muito maravilhoso esse versículo, porque ele fala assim que não veio sobre vós senão tentação humana, mas fiel é Deus para vos livrar, porque Ele mesmo te livra de uma tentação que você mesmo criou, de uma provação que você mesmo se colocou ali, sabe? Ele te livra, Ele te dá o escape para de repente você sair disso. Verdade. Não é? Então, sabe, o que eu quero trazer com essas frases desse livro, depois se vocês quiserem eu até coloco ela no Instagram, mas o que eu quero trazer para vocês é que Deus não quer que você estabeleça Ele como um juiz que te julga a todo tempo. Ele quer que você de repente olhe Ele como um pai. Ele quer que você realmente estabeleça um relacionamento com Ele. Pode falar, amor. Tiago 1,13 fala assim, ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois,
havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. É isso, né? Entende? É tudo nós que geramos, sabe? É tudo nós que nos colocamos naquele lugar. É tudo nós que, de repente, por falta de foco em Jesus, de foco no nosso autor e consumador, a gente, de repente, se perde. Mas Ele é fiel para te colocar de volta no caminho. Ele é fiel para te colocar no propósito. Ele é fiel para te livrar de tudo aquilo que você está passando. Amém. Sabe? Então, estabeleça com Deus, sim, um relacionamento tão profundo, mas tão profundo que de repente você não veja a hora de estar com Ele, você não veja a hora de... Como esses dias eu estava até conversando com a Fabiana, ela falou que ela tem um momento dela e ela falou assim, não tem café se não tiver Jesus primeiro. Então, é isso, estabeleça esse relacionamento. E hoje ela fala que ela não consegue nem sentar, nem sentar sem o café dela, sem que ela tenha, pelo menos já com a Bíblia aberta, o caderno aberto e já ouvindo hinos. Então é isso, sabe? Isso tudo leva o tempo, porque tudo realmente você se adaptar a uma rotina. Mas quando eu estabeleço no meu coração, estabeleço na minha mente, eu executo, sabe? E realmente, sabe, nada, como nós cantamos agora, nada vai ocupar o seu lugar em Deus. Nada. E nada vai ocupar o lugar dele em você. Você pode tentar tudo, você pode cavar no mais profundo, você pode ter as riquezas que o mundo te oferece, sabe? De repente pode falar assim, não, eu sou milionário, eu sou, sei lá, trilionário. Mas nada ocupa o lugar de Deus dentro de você. Nenhuma religião, no sentido de religião, de placa de igreja, ocupa o lugar de Deus que existe dentro de você. O que ocupa o lugar é Ele. É Jesus, é o Espírito Santo te preenchendo com o amor de Jesus, é o Espírito Santo te amando e mostrando para você que Deus quer ser, sim, o seu ajudador, como Ele diz. Amém? E o que eu quero deixar um versículo pra gente, amor? Que fala assim, 1 João 3 fala assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E aí, aqui, 1 João 3 diz assim, o 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Olha só. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Mas o que eu quero ficar no momento em que eu li esse versículo é que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Sabe, pensando numa árvore que dá frutos, não tem como eu colocar uma semente, não tem como eu colocar eu sou enxertado em Cristo, como a palavra de Deus me diz, sabe? Eu sou enxertado nele. Não tem como eu, enxertado nele, produzir um outro fruto que não seja aquele que o tronco está me dando. Não tem como, sabe? Porque a minha semente está nele. Então, se a minha semente está nele, eu produzo amor. Se a minha semente está nele, eu produzo bondade. Se a minha semente está nele, eu produzo aquilo que o Espírito Santo tem para produzir em mim. Quais são os frutos do Espírito Santo? Sabe? Vamos fixar os frutos do Espírito Santo na nossa mente para que a todo momento
todo instante, qualquer coisa que façamos, a gente olha e fala assim, é fruto do Espírito Santo? Se não for fruto do Espírito Santo, eu não quero que saia da minha boca. Eu não quero que entre na minha mente nem entre no meu coração. Mas nós somos filhos de Deus. Amém. E o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, não existe mal sobre a tua vida que Jesus já não tenha desfeito. Amém. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Nossa, é lá. Show de bola. Amém? É isso. Depois eu vou colocar para vocês a frase, que é maravilhosa essa frase. E esse livro tem me ensinado muito, né, amor? Muito. São os livros que é legal, né? É livro que vale a pena ler. É livro que você tem que ler 1, 2, 3 vezes para você poder pegar todos os detalhes. Eu ouvi a pastora Thalita falando que o certo é você ler o livro uma vez e a segunda vez você lê. Aí na segunda vez você consegue reter aquilo que você leu. Certo, então. Tá. Porque a primeira vez você só lê. A segunda vez você já lê observando e retendo aquilo que é bom. Eu achei que eu era meio burrinho, que eu não conseguia entender direito o livro, então, graças a Deus, eu leio sempre 2 vezes. Eu leio uma e tá, aí leio de novo pra achar as coisas. É isso. Galera, valeu, muito obrigado. Ó, um beijo pra vocês, Deus abençoe. Tchau, gente. Muito obrigado a todos que ficaram online, que Obrigada, suportaram a gente esse pouquinho, que permitiram a palavra de Deus entrar no coração de vocês, tá? Que permitiram né? Ficaram com o celular aberto aí tanto tempo aí, escutando a gente falar do amor de Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que vocês estejam cheios do amor de Cristo, que vocês possam provar a cada dia mais. Esses moleque cruel, né? Amém? Amém. Um beijo, Deus abençoe a todos. Daqui a pouco, dá uma força lá, galera. Vai lá no YouTube, tá? Clica lá pra gente, tá bom? Entra lá no YouTube, lá daqui a pouquinho já vai estar lá, Infinita Graça Church. Se inscreve no canal, dá uma curtida lá, pra gente poder começar, já a hora que voltar os cultos, já poder fazer as gravações ao vivo lá na igreja pelo YouTube, tá bom? Um beijo. Beijo, gente. Amamos vocês, amo vocês. Um beijão. Valeu, galera. Até sábado. Até.